Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. E hoje nós queremos apresentar para você como nós estudamos a Bíblia, como nós fazemos nossos estudos. E nós queremos fazer isso através do review da Bíblia Thomas Nelson Brasil. Isso mesmo, ela chegou para a gente, a nossa galera está gostando demais e nós queremos compartilhar com vocês os mapas, ilustrações, tudo colorido, incrível, e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Fica ligado que esse review tá quente e nós queremos compartilhar ele com você. Deus abençoe e bora lá para o nosso review. Seja muito bem-vindo, meu parceiro Hilber, lá do Rio de Janeiro. O que você está achando dessa referência, dessa Bíblia de referência de estudos bíblicos para a gente, Hilber? Então, olá a todos. É uma Bíblia muito boa, tá bem surpreendente, né? Porque é uma equipe de peso que trabalhou nela. Tanto é que o editor-geral é o D.A. Carson, o maior pesquisador do Novo Testamento atualmente. Então, é uma Bíblia que é muito boa, tá com um conteúdo bem pragmático e bem legal, bem profundo. E eu acho que ela vai nos ajudar bastante na edificação e na montagem dos nossos estudos. Com certeza. Ó, eu já quero compartilhar, ela tá aqui com você, para vocês. Olha só que linda essa Bíblia. Ela tem uma capa aqui até flexível. Nós vamos falar do material de acabamento dela, que é incrível. Aliás, dá uma olhadinha aqui, ó, aquela versão Gold, né? Aquela versão que ela vem com as suas páginas com aquele amarelinho, parece ouro. Então dá uma enriquecida na Bíblia, fica bonito demais. Eu quero mostrar ela já para vocês, mas antes de mostrar ela para vocês, eu queria que o Wilber falasse um pouquinho sobre a parte técnica dessa Bíblia. O Wilber, dá a ficha técnica. Ó, o que o Wilber falou é verdade, ó. D.A. Carson é o editor geral dessa Bíblia. Ô Wilber, quantos comentaristas nós temos dentro dessa Bíblia de estudos bíblicos aqui da Thomas Nelson? Então, Max, a gente percebe aí, né? A gente vai ver que tem mais de 60 comentaristas bíblicos de peso, ou seja, todos ali são mestres, pós-graduados, doutorados e PhD. Só uma coisa legal, né, para a galera se situar e para a gente também explicar um pouquinho como a gente usa a Bíblia de estudo. A gente pega o texto, né, por exemplo, a gente vai escolher uma passagem, Apocalipse 1. Então, eu e o Max, a gente vai dialogar, a gente vai falar quais são as nossas impressões, cada um vai fazer a sua exegese, depois a gente vai juntar, e depois a gente vai usar a Bíblia de estudo para ver o que os comentaristas falam, o que a gente pode acrescentar, o que a gente concorda, o que a gente não concorda. Então, os nossos estudos não é um Ctrl-C e Ctrl-V da Bíblia, tá? A Bíblia, ela serve como suporte, e para todos que adquirirem a Bíblia, tem que ter isso. A Bíblia vai servir como um suporte. Você vai fazer a sua exegese e depois você vai tirar ali as suas dúvidas e aprofundar um pouco mais o conhecimento com a Bíblia de estudo, tá bom? E como o Max falou, são mais de 60 acadêmicos, como, por exemplo, o Bloomberg, tem o Douglas Moo, do Novo Testamento. São pessoas assim muito gabaritadas que estudaram uma vida a teologia bíblica e vai, com certeza, contribuir para o crescimento espiritual, tanto do Papo com Deus, quanto daqueles que adquirirem a Bíblia. Verdade. A gente utiliza as Bíblias de estudos, na verdade, para a gente tirar uma visão daquilo que Deus deu para aquele pastor, ou aquele teólogo, etc. Nós não fazemos nossa exegese baseada no entendimento deles, ok, irmãos? Então, o que o Bíblia falou é muito bom. Às vezes a gente escreve aqui os nossos estudos e eu falo, deixa eu dar uma olhada nessa passagem, o que Carson, por exemplo, disse, o que o Wayne Grudem diz. Nós temos a sistemática, né, as teologias sistemáticas. Então, por exemplo, vou pegar de Grudem aqui, que é gigante, ó, de Wayne Grudem. Então, sobre uma passagem do Apocalipse, o que Wayne Grudem colocou, o que Millard Erickson colocou, D.A. Carson e assim sucessivamente, tá? Então, assim, a gente faz a nossa exegese. Leia todo o contexto, o contexto, faz o seu entendimento e daí, então, você vai dar uma olhada. Por que a gente não despreza a visão daqueles que nos trouxeram até aqui? Nós sempre falamos isso, que respeitamos aqueles que nos trouxeram até aqui, porque Deus tem uma camada de revelação para cada geração, e Deus tem dado para a gente uma revelação, não posso dizer que é superior, mas uma revelação diferente, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês, ok? Então nós respeitamos aqueles que nos trouxeram até aqui. Esse é o princípio da sabedoria.
E a multiforme sabedoria de Deus, lá em Efésios 3:10, está manifesta em torno da igreja. Então não é o Max, não é o Wilber, não é o Carson, não é o Gruden, mas é quando nós nos unimos, nos tornamos um corpo espiritual místico chamado a Igreja de Cristo, amém? Ó, sem delongas, bora para lá. Capa flexível, material incrível dessa Bíblia de Estudos Bíblicos. Eu quero já começar folheando com vocês, porque ela tem muita coisa legal. Claro, aqui vai ter um sumário, se eu não me engano, aqui na frente já vai ter o guia rápido para ensinar você como você vai manusear a Bíblia. Tem aqui um agradecimento do Carson, também tem uma nota do editor aqui, eu vou pular, ó, prefácio do editor, vou pular, deixa eu compartilhar isso numa página maior com vocês, joga eu para cá e a gente dá um destaque. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Eu consigo dar um pouco de zoom também, se for necessário para vocês enxergarem melhor, dá para a gente dar um pouquinho de zoom, mas eu vou tirar o zoom aqui só para a gente poder falar um pouquinho, e eu vou pegar aqui meu óculos, sem o óculos eu já não estou conseguindo enxergar direito. Então aqui, ó, tá aqui o prefácio do editor, muito bacana. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar um pouquinho da cronologia dos eventos do Antigo Testamento. Então vai falar da criação, queda, dilúvio, a Torre de Babel, e assim ele vai seguir os eventos até a chegada dos patriarcas. Depois ele vai seguindo aqui, ó, período, o Reino Médio, 1500 a.C., Novo Reino. Esses mapas cronológicos, eles ajudam muito. É uma cronologia do Antigo Testamento, tá? Para você se situar, saber mais ou menos onde aconteceram cada evento do Antigo Testamento. Então isso ajuda bastante nos estudos bíblicos, tá bom? Vamos lá, seguindo um pouquinho, ó. Antigo Testamento, aí ele vai fazer uma introdução sobre o Antigo Testamento, vai vir Gênesis. Olha que legal, as imagens são coloridas. Aliás, o papel também, o material é muito legal. Até as páginas, Wilbers, que são preto e branco, né, que seria só para ser preto e branco, ele ainda coloca um cinzinho, um azul. Eles fizeram todas as páginas muito bem coloridas, ó. Muito legal, uma introdução ao Gênesis. Então vai falar também da parte de arqueologia, né? Ó, o material do aproximadamente do século XV, antes de Cristo. Aí ele vem com o Gênesis. O legal disso é o seguinte, ó. Quando a gente chega aqui, deixa eu ver se eu consigo dar mais um pouquinho de zoom para vocês verem. Aqui em cima, nós estamos falando, por exemplo, no princípio criou Deus. Pronto. Aqui no Gênesis, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você já tem aqui, ó, o Bzinho, a letrinha A aqui do lado. Se a gente, deixa eu tentar dar mais um pouquinho de zoom para vocês. Se a gente vir aqui, ó, aqui no cantinho esquerdo, a gente tem as referências cruzadas. Então ele vai te levar lá para Jó 1 e 2, quando Jó está falando que Deus criou os céus e a terra. Salmos 90, aí vai vir aqui Isaías 44, 42, você tem as referências cruzadas. E aqui embaixo nós temos os comentários bíblicos, que é dessa equipe de peso aí que o Wilber estava explicando pra gente. Então, se eu quiser anota Gênesis 1 até o 11, nós vamos ter aqui o comentário bíblico todinho sobre Gênesis. E olha só, tem comentários, vou tirar o zoom para você ver, o comentário às vezes ele chega a ser maior que o verso, porque em apenas 5 versos bíblicos, a gente tem tudo isso aqui de comentário, porque nós estamos falando assim, muitas pessoas falam, por exemplo, que o Gênesis é uma linguagem poética, ele é uma linguagem figurativa, assim como o Apocalipse, e eu já vi alguns teólogos como Augusto Nicodemos que ele fala, não, o Gênesis tem que ser interpretado literal da forma que está lá, porque não é um livro alegórico, você vê que é um livro da genealogia. Deus está contando, não através de formas de alegoria, mas Deus está utilizando um contexto poético, falando coisas que são literais. Você concorda com isso, Wilber? Sim, então, e aí na Bíblia Thomas Nelson, a gente vai ver que esse comentário de Gênesis, ele vai partir de vários princípios, como assim? Ele vai unir ali todas as linhas, ele vai ali explicar mais ou menos, né, o que cada uma fala. A gente percebe também que essa Bíblia ela tem um objetivo ali de ser uma teologia bíblica. Como assim? Ela vai deixar um pouquinho o lado da sistemática e ela vai tentar ficar ali mais com a interpretação do texto, tá bom? Uma coisa que o Marcos está falando que é bem legal, a gente vê que as notas de comentário são bem grandes, né? São bem ali robustas, então você tem na parte superior o verso bíblico e na parte de baixo você tem um comentário. E cada livro da Bíblia ali, né, ele vai ser comentado por um grande erudito, por um grande teólogo do nosso tempo. Então, eu acho que do Antigo Testamento, se eu não me engano, acho que é o Longman III, tá? E é um cara que estudou a vida toda o Antigo Testamento. Já o Carson, por exemplo, já é um teólogo que é mais voltado para o Novo Testamento, comentários no
Novo Testamento, no Evangelho de João, de Mateus e por aí vai. Maravilha. E eu tô passando aqui, ó, vocês estão vendo aí as imagens, cronologia integrada dos patriarcas, vai dar toda a datação aqui, a vida dos patriarcas, as viagens de Abraão, por onde ele passou em Arã, em Mar e Damasco, ele foi para o Egito, Siquém, assim vai indo. Ó, aqui em azulzinho aqui embaixo, talvez não dê para você ver, mas é um azulzinho aqui embaixo, são as notas, né? A gente chama de notas de rodapé, mas essas notas basicamente são estudos bíblicos. E fica aí até o final que nós vamos falar sobre estudos bíblicos, porque ela traz uma série de estudos dos caras mais feras, Moisés Brasil, tem do próprio Carson, tem do Timothy Keller, né, Hilber? Tem bastante coisa legal e eu quero mostrar isso para vocês. Fica aí, ó. Então tá aqui, ó. Meu, muito legal essa Bíblia. Eu amei. Na verdade, ela fica na minha sala direto, porque quando eu desço, às vezes, eu tomo banho, vou descer lá na minha sala, eu fico ali sempre apaixonado, sempre lendo alguns trechos, seja do Apocalipse, seja dos Evangelhos, e isso tá me ajudando bastante. Esses dias o irmão fez uma pergunta para mim, eu não tinha uma resposta prática, e aí eu fui aqui, fiz uma consulta, entendi, fui numa sistemática e ajudou bastante. O Wilber mesmo ontem, ou foi hoje no café da manhã, o Wilber falou: Max, pega a Bíblia de Thomas Nelson e faz uma analisada desse capítulo 12. Aí eu fiz uma análise e achei fantástico, me ajudou bastante. Então vai mostrar também imagens, Wilber, dos tempos atuais, tá? Nós já vamos chegar no Novo Testamento, você vai ver como isso é legal. Gente, tem muito material, olha só essa questão das principais ofertas de sacrifício do Antigo Testamento. Então ele vai criar um gráfico com essas ofertas, vai começar com ofertas queimadas, ofertas de cereal, ofertas de comunhão, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Ele vai explicando várias temáticas aqui, cara, muito bom para estudar. Ou seja, você só vai enriquecer o seu conhecimento. Deixa eu puxar aqui para o meio, já saltando para o meio, olha só Salmos. Salmos começa com Salmos 1 e olha tudo isso aqui de comentário do Salmos 1. É bastante coisa. Realmente tem coisa aqui muito legal, cara. E aqui ele vai mostrar uma pintura, né? Muito legal, uma pintura da época de 700 anos, 800 anos antes de Cristo. Muito legal. A parte de arqueologia também é bem forte. Ó. Todo salmo comentado embaixo ajuda demais. Esses dias uma irmã lá no grupo de casados, né? Eu sou pastor de casados, nós ministramos lá para casais, na nossa igreja, e ela fez uma pergunta sobre salmo. Esse salmo devia me alegrar ou me entristecer? E a gente falou um pouco sobre exegese, e aí é legal, porque se a pessoa tem uma Bíblia dessa, ela lê em cima o texto e vê o contexto ao qual estava inserido embaixo. Ajuda muito. Deixa eu agora dar uma saltada lá quase para o Novo Testamento, encerrando com o livro de Malaquias, a gente vai ter aquele período ali, época entre os testamentos, tá? Da antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí vai começar a falar de papiros gregos que foram encontrados aos Gálatas. Então essa é uma imagem muito legal, né? E foi encontrada na região ali do Mar Morto e ela já está compartilhada aqui, ó. Alexandre o Grande, o mosaico de Pompeia, dominação estrangeira de Israel. Muito bacana a gente falar, tá falando da revolta dos Macabeus, período dos Macabeus, dos Asmonianos, foi aquele período interbíblico, né, Hilber? Exatamente, aqueles 400 anos entre o Novo e o Antigo Testamento. A revolta dos Macabeus foram contra o Império Romano, Hilber? Não, a revolta dos Macabeus foram contra o Antíoco Epífanes, né? Que ele lá dominou o povo, ele sacrificou, profanou o altar, e aí o Macabeus ele vai, se levanta, e aí eles conseguem restaurar de novo ali a ordem, depois vem o Império Romano e domina novamente Jerusalém, né? Israel. Legal. E aí, olha só, ele vai mostrar a parte já dos imperadores romanos, por isso que eu até falei, achei que fosse com Roma já, mas ainda não era o tempo de Roma. E aí ele vai trazendo até a morte de Jesus. Ele vai, na verdade, até 44 a 100 depois de Cristo, que é Herodes Agripa II. O que ele faz antes? Que eu acho muito legal. Ele faz uma introdução do Novo Testamento. Ele fala o contexto ao qual está inserido todo o Novo Testamento. Ele vai falar de arqueologia. Ele vai dividir os evangelhos, os 4 evangelhos, as cartas apostólicas, as cartas de recomendação, ele separa tudo isso e fica muito legal da gente estudar. Então tá vendo? Evangelhos até Atos. Então ele vai Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, porque isso faz referência aos apóstolos, ó. Os evangelhos e Atos, e vai falar bastante coisa. Pregação de Paulo em Éfeso, Mateus escreve seu evangelho, e aí a gente começa, obviamente, com a introdução a Mateus, que é o primeiro livro,
vai falar dos destaques do ministério de Jesus, um mapa. Aliás, fizemos um mapa sobre os milagres de Jesus no Mar da Galileia. Muito legal, né, Uber, aquele estudo. Tem bastante irmãos utilizando para a escola bíblica dominical. Novamente, capítulo 1 de Mateus, comentário embaixo e assim sucessivamente. Olha que show essa Bíblia. Vai falar aqui também da parte da dinastia herodiana. Então vai mostrar o que o reino de Herodes, né, aonde que ele se estendia. Então, Herodes Agripa II, você vai pegar ali, por exemplo, Herodes Filipe II, e assim você vai conhecendo toda a dinastia, ou seja, o reinado de Herodes. Começa com Herodes o Grande, aí vem Filipe II, Arquelau, e assim vem Herodes Agripas, Herodes Filipe I, Antípater, Heropes de Chalcis. Eu nem conhecia esse Antípater, nunca tinha ouvido falar, sinceramente. Mas é bem legal, cara, muito legal esse material. Vai falar um pouco do templo, né, que eles foram embelezados ali no tempo de Jesus, muito bacana. Deixa eu ver se eu já consigo já ir para o final aqui, saltar bastante para a gente mostrando também o final. Aqui, bem legal, olha só, o uso de Ezequiel 38 e 39 em Apocalipse 19 e 20. Então ele vai fazer uma tabela aqui de comparação, tanto de Apocalipse quanto de Ezequiel, e vai fazer, vai cruzar esses estudos. Max, oi. Quem diria, né, que o capítulo de Ezequiel final ele iria ligar com Apocalipse, né? Ninguém imaginava uma coisa dessa. Pois é, a gente fala isso, mas muita gente não dá crédito para aquilo que a gente fala, mas você vai ver que boa parte dos comentaristas falam a mesma coisa. A Bíblia e a teologia, de Carson vai escrever sobre isso, vai falar, enfim, sobre exegese, Bíblia, história, sistemática, sobre teologia pastoral, vai explicar como é que a gente faz isso. E aí você vai entrar aqui, se eu não me engano, aqui, os estudos, isso que eu queria mostrar para você, ó. A glória de Deus é um estudo, tá vendo? Tudo isso aqui é sobre a glória de Deus. Ele vai dar várias referências aqui dentro. Eu já li 2 estudos muito bons aqui. Esse é de James Hamilton. Então você tem um estudo sobre a glória de Deus. Aliás, a gente pode fazer estudo sobre isso, ó, a criação, né? A gente pode trazer aqui no canal, já fizemos um estudo sobre os 7 dias da criação. E aqui nós temos um comentário de Henry Blocher. E assim vai, ó, o pecado de Kevin De Jong, né? Kevin De Jong, muito conhecido. A aliança de Paul Williamson. Aí a lei de T.D. Alexander, e assim vai. Irmãos, tem muito estudo, ó, o templo, o sacerdócio, né? Nascemos, aliás, eu gravei um shorts agora há pouco sobre sermos meio sacerdotes, né? Como é que é? Não sermos sacerdotes completos. O exílio e o êxodo, muito bom. A cidade de Deus, e assim vai. Bom, já saltando para cá, nós vamos entrar na parte de concordância bíblica, que ajuda bastante. Nós temos muitos versos bíblicos referente a algumas passagens da concordância bíblica. Vai ajudar muito nisso. E aí a gente vai chegar na parte de mapas. Eu separei aqui para a gente ver. Tem mapas das viagens de Paulo, mapas do ministério de Jesus, mapas do mundo no tempo dos patriarcas, e assim sucede e vai até o final. Tem bastante mapa aqui e tudo colorido para variar, né? Jerusalém na época de Jesus, muito legal. A gente conheceu o Bairro Novo, Cidade Alta, a Cidade Velha de Davi e assim sucessivamente. Tem muito conteúdo bacana nessa Bíblia de Estudos. A gente gostaria de compartilhar com vocês e mostrar. Se você puder adquirir uma Bíblia dessa, vale a pena. Veja que a gente não está ganhando nenhum tipo de jabá para fazer esse trabalho aqui. Nós queremos mostrar para você que você pode sim se alimentar. Vale a pena você buscar. Essa Bíblia hoje, ela está custando R$ 265, dia 3 de fevereiro de 2023. Se você gosta de estudar a Bíblia Sagrada, vale a pena você fazer um investimento desse. Realmente uma Bíblia de peso, uma Bíblia grossa, pesada. Ela deve pesar uns 3, 4 quilos aí. Pesada, me parece aqueles comentaristas bíblicos sistemáticos. Esses dias eu fui lá no curso de casais com essa Bíblia, o irmão falou, tá vendo? Você já chega com essa Bíblia para intimidar a gente, a Bíblia é de peso, né? Eu falei, não é não. Simplesmente porque é um material tão bom que você não quer ficar longe dele, né? Então, onde você estiver, você quer abrir, fazer a leitura e quer dar uma olhada como que estão as referências desses grandes homens de Deus, grandes teólogos que Deus inspirou em outras gerações e na nossa geração também tem inspirado a nossa geração. Quer fazer mais um comentário, Wilber? Sim, Max. Agora é referente também mais ao preço e relacionado ao valor, tá, da Bíblia. A gente sabe que não é um investimento barato, né? É quase R$300. A gente entende a condição do país, a gente está vendo a condição social que a gente está passando, a crise econômica. Então, eu faço algumas ressalvas.
Exemplo, eu estou vendo esse vídeo agora, chega o nosso público, eu estou vendo esse vídeo agora, é necessário eu ter essa Bíblia? Eu vou falar, depende. Você tem um cargo ministerial, você é ativamente dentro de uma igreja? Se você falar assim, não, eu simplesmente estudo e frequento a igreja, mas não tenho assim nenhum cargo ministerial, eu vou falar para você segurar um pouquinho, espera a sua condição financeira melhorar para depois você adquirir. Não vai correndo adquirir a Bíblia e depois a sua casa passar por necessidades, porque você adquiriu um material. Então, pensa primeiro na sua casa e depois você pensa em adquirir. A gente tem conteúdo gratuito, então você pode pegar os nossos conteúdos, que também vão ser relevantes. Eu tenho certeza que vai te edificar e vai falar com você tanto quanto essa Bíblia. Agora, eu tenho um cargo ministerial, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu dou estudo na minha casa. Eu tenho que adquirir? Eu falo para você, seria bom você adquirir, tá bom? Então, faça essa ressalva. A gente vai continuar disponibilizando conteúdo gratuito, slides gratuitos para você se edificar, usando também estudos e ideias dessa Bíblia. Então, se você não conseguir agora, pode ter certeza que você também, em algum momento do nosso ministério, você vai ter contato assim, com algumas ideias, que a gente sempre coloca nota, referência, que a gente usou e tudo mais. Você pode adquirir também um material mais em conta, que também vai te edificar bastante, que o Max já até pegou lá, que eu vou passar a bola para ele. Fala aí, Max. Muito bem, então vamos lá. Se você está chegando por aqui porque você veio ver o review da Bíblia Thomas Nelson, não conhece nosso trabalho, Revista Ilustrada de Estudos Bíblicos do Papo com Deus, número 1, e Revista Ilustrada de Estudos Bíblicos, número 2. Tem mapas mentais, ilustrações, gráficos que facilitam o seu entendimento, e toda a página tem um QR Code que te leva para o vídeo do estudo, ou seja, mole, você não tem uma revista, você tem um curso bíblico na sua casa, porque você vai estudando aqui, e aí você tem os grupos sociais no tempo de Cristo, as 7 igrejas da Ásia, a escada de Jacó, eu vou morar no céu, uma exegese sobre o céu, a ceia do Senhor, somos altares de sacrifício para Deus. Nós temos mapas mentais aqui. Olha essa ilustração incrível que a gente fez também, ó. Fruto do Espírito, ó, tangerina, os frutos do Espírito, ali você vai conhecer todo o fruto do Espírito. Essa revista tá incrível, a partir de R$80 você pode estar adquirindo ela, e essa é a revista 1, que vai trazer vários mapas aqui, ó, ilustrações, tem aqui os dias da criação, aqui, ó, os dias da criação, temos aqui em cima também a linha do tempo ali de reis e profetas. Muito legal esse material, está disponível. Olha o link aqui embaixo, papocomdeus.com.br/revista. papocomdeus.com.br/revista. Você pode se edificar. Se você não tem condição, nosso site papocomdeus.com.br, você tem 17 cursos gratuitos e mais de 230 e-books para você ser abençoado. Amém? Gostou desse review? Curte aí. Comenta aí na descrição para melhorar o nosso algoritmo aí também. E pega esse vídeo e manda para outra pessoa. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.